Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Bom, recentemente tivemos em Rio Preto a realização de um pré-fórum mundial para debater experiências e preservação de águas. Para falar da situação da água de Rio Preto, do meio ambiente, recebemos em nosso estúdio o engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente, o Otton Arruda, e o superintendente do SEMAI, Nicanor Batista Júnior. Obrigado pela presença dos dois. Começo com o Nicanor. Nicanor, faz um panorama aí pra gente, como é que tá a situação da água de Rio Preto, o senhor que é responsável aí pelo SEMAI, que faz a captação, o tratamento e a distribuição da água para os riopretenses. Primeiro, cumprimentar a TV Câmara na sua pessoa, Gama, agradecer o convite. E falar de água sempre é um assunto que nos deixa muito motivados. A água de Rio Preto sempre foi um desafio. Um desafio que começa na década de 40. Na década de 40 a cidade começa a crescer e muitas dificuldades. Na década de 50 se cria o Palácio das Águas, a represa municipal, e naquela época se dizia resolvemos definir, está resolvido. O que aconteceu com a cidade? Pela pujança, pela localização da cidade, enfim, a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu e a água ela entra num período de muita dificuldade que vem causar grandes problemas na década de 80 e 90. Famosa falta d'água. Famosa falta d'água. Um dia tinha água num bairro, outro dia faltava, e era uma questão muito complicada, muito difícil para os gestores, para os prefeitos e principalmente para as pessoas, porque falta d'água ela atinge diretamente cada um dos moradores da cidade, cada um dos usuários. Já em 2000, na década de 2000 a 2010, houve um esforço muito grande e se criou o SEMAI, que a gente sempre defendeu aí como munícipes, como pessoas interessadas no problema, que nós deveríamos ter um modelo de gestão independente da prefeitura, uma autarquia, que foi o caso do SEMAI. Que até então era um departamento, vinculado à prefeitura, né? Ou seja, fingia que produzia e entregava água e a população fingia que pagava. Então não tinha água na torneira, mas também não tinha receita. O que o SEMAI fez? O SEMAI vem, num primeiro momento, resolve a situação, questão da gestão, questão financeira, e equaciona mais ou menos a coisa da água, o problema da água nessa primeira década aí. 2000, 2010, a gente teve um equilíbrio. Hoje, nós estamos na segunda década do SEMAI, 16 anos o SEMAI completou esse ano. A gente já tem um prognóstico de dificuldades nas próximas décadas. Por quê? Porque nós temos 3 fontes de água. A represa municipal, hoje que responde por 24%, 25% da demanda. Temos 8 poços do aquífero Guarani, que também está aí nessa faixa, 24%. E temos cerca de 315 poços que captam água no aquífero Bauru, que é o aquífero superficial. Só que os geólogos, a geologia tem mostrado que tanto a captação superficial na represa tem sido prejudicada com o processo de urbanização nos últimos anos, a recarga é baixa, a retenção dessa água no manancial é pequena, e a recarga do Bauru também tem sido abaixo da retirada. Alguns poços já entram em colapso, diminui muito a vazão, estamos tendo que perfurar, rebaixar poços. Isso são indícios muito fortes que nós vamos ter a curto prazo, a médio prazo, problemas no abastecimento. E para isso, está em andamento nessa casa, na Câmara, o nosso plano de saneamento. Esse plano, ele enfrenta esse problema que vai acontecer no futuro próximo, propondo
uma captação no Rio Grande. Para isso já foi feito um pedido e temos uma outorga de até 3 metros cúbicos por segundo. É uma água suficiente para uma população de 1 milhão de habitantes. Então, nós estamos fazendo o trabalho hoje, fazendo a lição de casa hoje, garantindo o abastecimento, a normalidade no abastecimento e pensando no futuro, que é esse projeto que é um desafio. Audacioso. Né? Audacioso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais desse projeto e de outros investimentos do SEMAI. Eu quero ouvir o Otton agora. O superintendente falou da questão da represa, que tem retido cada vez menos água. O meio ambiente é responsável ali pelo gerenciamento da represa. Pode ser feito alguma coisa, aprofundar o lago, criar novas barragens? Pode ser feito alguma coisa, Otton? Bom, sobre o ponto de vista ambiental, sim, é possível fazer alguns trabalhos de retirada de materiais. Já, inclusive, esse trabalho é feito constantemente, né? Inclusive, o próprio SEMAI faz um trabalho exemplar de manutenção, de recuperação, de retirada de materiais, mas uma maneira mais econômica e mais inteligente de a gente conseguir abordar esse assunto não é tratar na represa, e sim o que gera esses sedimentos a virem se depositar na represa, né? Então está trabalhando a montante, né? O que vem, esse material vem se acumulando na represa, por quê? Devido a assoreamentos, né? A ausência de mata ciliar, APPs, a montante. Então, casado com essa ideia que já vem sendo realizada de estar retirando esse material da represa, é também observar o problema mais a fundo, né? E tratar o problema na sua origem, né? E não lá onde ele se deposita, né? Então, com esse trabalho, principalmente a gente vem fazendo muitos levantamentos, inclusive em parceria, né? Queria agradecer também à Polícia Ambiental, à CETESB, o próprio SEMAI, onde nós estamos juntando forças e lançamos, né, recentemente um projeto chamado Plantando Água, onde nós catalogamos e identificamos todas as propriedades rurais a montante do Rio Preto, né? E verificada a ausência de mata ciliar, né? Da famosa APP. E estamos fazendo um trabalho, né? Tem como objeto da Secretaria do Meio Ambiente, está conseguindo casar com a iniciativa privada a possibilidade de estar fazendo o reflorestamento, né? A recomposição dessa mata ciliar, dessas propriedades completamente desprovidas de vegetação, né? Então, o pessoal pergunta para a gente, né, como o caso que o superintendente comentou, né, da demanda por água, né, e a gente sabe o quê? Que como a água é um recurso renovável, nós precisamos obter novamente essa água. E como que a gente planta água? Como a gente obtém água? É plantando árvores, né? É recuperando as cabeceiras dos rios, os mananciais, as APPs, as nascentes, né? Tá fazendo a devida recuperação e, claro, a manutenção dessas árvores para que a água volte, né, a fluir e volte e não viemos a ter problemas de abastecimento de água por falta de água nas nascentes, né? E qual a situação da nascente ou das nascentes do Rio Preto? É em Cedral, se eu não me engano, né? Que existe um trabalho em conjunto com o Cedral para... Porque parece que houve um tempo aí que as nascentes estavam ameaçadas, né? Com gado, com... Como é que está esse trabalho? Bom, a gente tem que entender que, né, nós estamos na bacia do Rio Preto. O que seria uma bacia? Exatamente como se fosse uma bacia mesmo. Ou seja, para alimentar, o Rio Preto está na base dessa bacia, né? Está passando embaixo. E ele é alimentado por uma série de dedinhos, que são os diversos córregos, como se fossem veias, né? Que acabam levando essa água para essa artéria. A nascente em si do Rio Preto, né? Foi feito um trabalho muito interessante, inclusive com o próprio apoio do SEMAI, que recuperou a região da nascente do Rio Preto. Mas somente o ponto da nascente do Rio Preto não é suficiente, né? Existem outros cursos d'água, né? Córrego da Lagoa, Borá, Canela, Macaco, Piedade. Todos esses cursos d'água também necessitam de uma atenção especial, porque todos esses vão desaguar no Rio Preto e vão contribuir também com o abastecimento público, né? Então, não adianta... Foi feito um trabalho de recuperação da nascente do Rio Preto, em Cedral, né? É um trabalho que está muito bom, né? Os proprietários do local relatam o tempo todo que no primeiro momento eles
acharam que não ia dar certo, que essa recuperação não era viável, e hoje o volume de água que ela contribui é muito significativo. Então, trazer essa recuperação também, dar continuidade, né, ao longo de todo esse curso d'água, as outras nascentes, seria o ideal, né, para quem sabe a gente nem necessite futuramente de uma válvula de escape, né, de uma segunda oportunidade, e sim abordar o problema sobre todos os aspectos possíveis e tentar mitigar, né, para que a nossa população não venha futuramente a sofrer esse dano, né, da falta de água, né. Ô Nicanor, o SEMAI contribui de alguma maneira com esse trabalho de recuperação de nascentes, reflorestamento? Ele atua em parceria com o meio ambiente? Tão logo chegamos na superintendência, o prefeito nos convocou e solicitou um estudo de desassoreamento. Porque o último desassoreamento de peso que foi feito na represa foi feito em 2007 e 2008. A partir daí, não foi feito. Não, nós tivemos mais dragas lá dentro, dispositivos mecânicos tirando aquele material. É um material fino, é um material de difícil remoção e não tinha sido feito nos últimos praticamente 9 anos. Aí. A gente fez um contato com a CODASP. A CODASP é um órgão estadual que tem expertise tem experiência nesse processo, e a CODASP já apresentou o estudo prévio, mostrando que provavelmente hoje nós temos dentro dos 3 lagos da represa mais de 400 mil metros cúbicos de material depositado, sedimentado, que precisam ser removidos. E qual a origem desse material? Porque se a gente fez em 2007, 2008, e retiramos na época 250 mil metros, por que nós temos ainda hoje 400 mil metros cúbicos de sedimentos, de assoreamento? Porque se curou a doença, não se curou a causa da doença. A causa da doença está, ao meu ver, em 2 aspectos. Primeiro, o processo de urbanização que está ocorrendo na bacia do Rio Preto, a montante da represa municipal. Em segundo, a questão da preservação, que o Otto também falou, das matas ciliar, tudo isso que funciona como um filtro. E eles detectaram também que as nossas estradas municipais, estradas de terra, que a gente fala que vai para as fazendas, para os sítios, elas não têm proteção nenhuma. Então, o que você nota nas estradas é que a forma de manter uma estrada é ir lá e passar a patrol e rebaixar ela. Então, hoje as estradas, a maioria delas, estão cerca de 80 a 1 metro abaixo do nível do terreno natural. Para onde que foi essa terra? Ela foi carreada, então, para os rios. Chove e, consequentemente, para os lagos. Então, para fazermos esse projeto, tem que ser em duas fases. Primeiro, realmente precisamos limpar, desassorear. E o segundo é criar mecanismos para manter essa terra dentro das propriedades rurais. Na estrada, fazendo curva de nível, cacimbas, micro represas, micro bacias ao longo de todas as estradas. Então é um projeto que tem que envolver o meio ambiente, a Polícia Ambiental, o SEMAI e a Secretaria de Agricultura e a CODASP, que tem a experiência de fazer esses projetos, executar esses projetos e executar as obras necessárias. Então, nós estamos agora na fase de desenvolvimento desses projetos. Inclusive, o IPT já veio propor um convênio com o município para efetivamente mapear qual é a quantidade de resíduos que estão depositados na represa que precisam ser retirados. É um processo aí com um barco que tem um sistema de geofonamento, tudo sistema eletrônico. Então, a gente vai provavelmente fazer esse convênio com o IPT, eles vão fazer o mapeamento. Num segundo momento, a gente desenvolve o projeto executivo.
nesse projeto nós temos que licenciar áreas onde que nós vamos colocar 400 mil metros cúbicos. Se você pegar um campo, uma quadra, tem 100 por 100. Se fosse numa quadra, nós teríamos um acúmulo de 400 metros para cima. Fechado, se fosse fechado. Um quadrado ali. Então, né? Precisa ter área disponível para isso. Então, essa é a próxima fase. Mapear áreas de possíveis... Esse material é contaminante? Não é contaminante. Não é. Na primeira etapa, nós lançamos esse material em algumas áreas. Uma das áreas é entre o Lago 3 e a BR, ali onde que se reflorestou. O material está lá, está inerte, foi feito todo um trabalho. Areia, terra? É uma areia e silt. Tem muito silt. É uma areia, é um material que fica entre a areia e a argila. Então é um material muito fino, é um material de difícil manuseio e tem muita matéria orgânica. Folhas, aguapés que vão depositando no fundo, vai gerando matéria orgânica. A matéria orgânica é um produto ruim para o tratamento. Há um tempo atrás a gente viu até algumas fotografias ali acho que no Lago 1 ou no Lago 2, pessoas andando acho que no joelho ali, em alguns pontos. A situação ainda é essa, e tirando esse material, quanto que a gente ganharia aí de profundidade? O projeto ele prevê 2 etapas. Uma é o desassoreamento, que fala-se, primeiros estudos e devido ao tempo que foi feito o último assoreamento, em 400 mil metros cúbicos direto. E tem um outro projeto que é defendido pelo professor Zacarim, que teria uma vertente também de contenção de águas para drenagem, que seria o alteamento do vertedouro do Lago 3. Para isso, teria que ser feito algumas obras de engenharia, principalmente a remoção do interceptor antigo. Porque se nós altearmos 1 metro, a gente vai ganhar muito volume, porque ela espalha. Então, a área desse 1 metro é muito grande. Só que nós temos um interceptor que parte dele está dentro desse 1 metro, na cota que vai ficar inundada. Então tem que remover esse interceptor. Ele não pode ficar subindo. Ele não deve ficar. Precisa estudar isso, ver se aquele material porque fica o material lá dentro. Passou esgoto desde 80 até 2006, 2007, passou o esgoto dentro dele. Foram 2 décadas e meia. Então tem o material depositado. Esse material precisa ser analisado e verificado se ele já está inerte. Se ele estiver inerte, a gente não vê problema nenhum. Uma parte a gente sabe que vai ficar escondidinho lá, sem problema, mas precisa ser analisado. Precisamos ter garantias que não vai ter problema de contaminação e dificuldade no tratamento da água. Porque nós temos responsabilidade sobre a qualidade da água distribuída. E hoje a qualidade está ok, né? Hoje os parâmetros a qualidade, aí, hoje então, a nossa dá para beber água da torneira. A nossa SEMAI. ETA é muito boa. A nossa ETA é muito boa. Ela remove tudo que tem na represa e distribui uma água de excelente qualidade. Os nossos ensaios laboratoriais, as coletas que nós fazemos nos pontos de distribuição, no cavalete do usuário, ele demonstra claramente que você pode pegar a água ali e beber. O que acontece? Dali, do cavalete, do hidrômetro para dentro da casa do cidadão, do usuário, é responsabilidade dele. Então a caixa d'água precisa sofrer uma limpeza permanente, né? A tubulação, enfim, tem que ter um cuidado sanitário também internamente. Então, pode tomar, desde que a família, o usuário tenha os cuidados anuais, semestrais, com limpeza, com certeza. Pode ficar tranquilo, é uma água clorada, fluoretada, enfim, a gente atende totalmente às recomendações da Agência Nacional de Saúde. Legal. Otton, a gente falou muito a montante. Montante é antes, né? Antes de passar pela... Vamos falar um pouquinho a jusante. Você teve um tempo atrás aqui com a gente para falar do trabalho lá de limpeza, remoção de resíduos, né? De garrafas, plástico, depois da estação de tratamento de esgoto. Mostrou, estava tudo limpinho. Como é que está a situação hoje? Vocês têm monitorado, estão acompanhando isso? Alexandre, muito bom a gente comentar esse fato, né? Concluímos, né,
essa etapa desse processo em fevereiro. Teve até um nome esse programa, Isso, né? era o projeto de remoção de resíduos flutuantes do Rio Preto, né, com recursos do FID, né, recursos do Estado. Onde em fevereiro nós concluímos, né, a retirada de 18.900 toneladas de resíduos depositados no Rio Preto. 19 mil toneladas. 19 mil toneladas, uma quantidade absurda de material, que envolve os mais variados elementos, como garrafas, tampa de marmita, todo o material reciclado, jogado devidamente. Bom, então, dos pontos considerados como pontos críticos, foram retirados esse material, né? E o projeto cumpriu exatamente como objetivo e obteve todos os êxitos. Um fato que nos deixa, né, bastante tristes é que, infelizmente, a população, né, todos que habitam aqui a área urbana, não se conscientizaram, né, não vem fazendo essa consciência, e nós vemos notado, né, inclusive o próprio SEMAI vem analisando também, esse material continua sendo depositado e levado, carreado para o Rio Preto novamente, ou seja, existe ainda, não parou esse trabalho de ou sujar. Ou seja, está se acumulando novamente. Então, né, a gente até, possivelmente, em momentos futuros, esse material pode vir a se acumular novamente, né? Algumas barreiras foram colocadas, né? Inclusive o próprio SEMAI tem algumas barreiras para reter parte desse material, né? Porém, com o momento de uma chuva forte, uma enxurrada, é impossível, né, que uma simples barreira consiga reter esse material, né? Então a gente aproveita, né, esse espaço que está disponibilizado e a gente explicar, né, que, pessoal, jogar lixo no chão, né, jamais, né, desde criancinha a gente aprende isso, mas isso vem causando prejuízos, porque quantos milhões foram investidos e quantos milhões serão investidos novamente para retirar lixo do rio, não é verdade? Olha que absurdo. Esse dinheiro poderia estar sendo destinado para outras obras, para a construção de novas infraestruturas públicas, e está sendo destinado para retirar lixo que foi indevidamente jogado, né? E não só esse lixo é jogado no rio. Porque muita gente, eu não joguei no rio, não joguei no rio, mas jogou aqui. Mas se você jogou uma garrafinha de água mineral na rua, na primeira chuva, essa garrafinha vai para a boca de lobo. Essa boca de lobo vai para as vias de drenagem. Ou ela vai cair diretamente no Rio Preto ou vai cair em algum afluente. E esse material, uma hora ou outra, vai acabar chegando também. Então, precisamos ter essa consciência, né, ambiental, né, vinda desde das nossas origens, como na fase adulta, de estar cuidando, amando a nossa cidade, não jogando lixo na rua, não só para fins estéticos, e sim para fins, né, ambientais. Imagina esse material novamente acumulado e obstruindo o Rio Preto novamente, né? Sem dúvida. Ô Nicanor, falando sobre a estação, como que esse material, ele não passa pela estação? A estação não deveria reter isso? Como que esse resíduo chega pós a estação? Veja bem, a estação de esgoto, o esgoto, na realidade, ele é todo tubulado. Quando você dá uma descarga, abre a torneira do É só o esgoto. Só vai esgoto por uma tubulação que sai da sua casa, entra na rede pública, chama coletores, vão até os interceptores que ficam no fundo de vale e vão até a estação. Então todo o esgoto não vai para o rio. O rio não recebe o esgoto. Quem recebe o esgoto são a rede de esgoto, que são aproximadamente 2.000 quilômetros aqui em Rio Preto. É uma rede grande e esse esgoto, quando ele chega na estação, ele já chega equalizado, não existe sólidos mais. O sólido que vai é o lançamento inadequado de pluvial no esgoto, que é um processo danoso para o esgoto. Vai muita areia, muito pedaço de pau, isso acontece. Mas na hora que chega lá, a gente equaliza isso e trata e remove a parte sólida. Na primeira etapa do tratamento é remoção de sólidos. E depois você faz a remoção da DBO, da DQO, tira a parte orgânica e lança só efluente líquido no rio. Então esse efluente, ele é totalmente, a parte sólida é muito pequena, é 0,1, 0,2 partes por mililitro. Então não é isso que provoca então o assoreamento abaixo, a montante, a jusante da estação de tratamento.
Eu queria dar uma notícia para você. Ontem nós tivemos uma reunião com o secretário Ulisses, da Secretaria de Serviços Gerais. A Secretaria de Serviços Gerais é responsável pela limpeza das bocas de lobo, pela rede de drenagem, dos piscinões, piscinões acho que é obras, mas dessa parte que leva a PET, leva a sujeira para os nossos rios e, consequentemente, para a nossa represa. Nós vamos fazer um esforço conjunto, SEMAI, Secretaria de Serviços Gerais, nós vamos ter pessoal, equipamentos, hidrovácuo, para limpar, para deixar limpo essas bocas de lobo antes de chegar à estação chuvosa. Porque o ano passado, quando nós chegamos, esse ano, em janeiro, fevereiro, tivemos que fazer um esforço conjunto muito forte, porque já estava tudo contaminado, tudo poluído, entupido. E se você não desobstruir essas bocas de lobo, essa rede de drenagem, vamos ter problema de enchente. Ou seja, a obra anti-enchente ela não funciona. Né? Nós temos que manter essa obra. Ela só será eficiente e eficaz se a gente fizer esse processo. Então, a partir de amanhã, provavelmente, nós já vamos ter equipes fazendo a limpeza, principalmente na região que contribui na represa. Porque é duas coisas. Essa água serve para o abastecimento. Então, quanto mais limpa ela chegar na represa, mais fácil será o tratamento e mais qualidade a água bruta terá. Então, a gente está fazendo esse trabalho, é importante. Vamos ter essa parceria e eu acredito que nos próximos 2 meses, antes da estação chuvosa intensa, que ocorre aí final de dezembro, início de janeiro e fevereiro, a gente vai ter aí as bocas de lobo e as redes de pluvial limpas. E pedir para o pessoal não jogar detrito no chão, e principalmente em boca de lobo. Né? Nós temos que ter consciência ambiental. Lixo, né? O lixo tem que ir para o lixo. A PET tem que ir para o lixo. Ou se você colocar PET no lixo, ela é reciclada. Reciclável. Que a empresa faz a própria empresa. Se você pôr uma garrafa no lixo, vai ser reciclável. Então, você está contribuindo, inclusive, para gerar renda. Senhores, estamos chegando no final do programa, infelizmente o tempo é curto. Queria que o senhor falasse rapidamente a situação da estação de tratamento de esgoto hoje. A gente teve aquele probleminha há um tempo atrás aí de vazamento de algum esgoto. Já foi resolvido e parece que já iniciaram as obras de ampliação, né, da estação. Sim, rapidamente, secretário. Foi resolvido o problema, os índices, o laboratório já comprova isso, a Sabesp já comprovou, a CETESB já comprovou isso através de exames, e nós estamos agora iniciando a construção do 4º módulo, que é a solução definitiva para a ET. Sem o 4º módulo, a gente fica com uma estação operando no limite. Né? E tudo que opera no limite é igual você usar um carro no limite muito tempo, ele vai quebrar. Ele vai dar problema. Então, a ET, com o 4º módulo, nós vamos ter um espaço para fazer uma manutenção preventiva. Você pode ir trocando. Vai trocando, coisa que não foi feita nos últimos anos. Chegou em 2012, deveria ter sido construído o 4º módulo. Eu não sei os motivos que levaram a não construir. Eu sei que a gente tinha prioridade. Então, logo assumimos o SEMAI, a prioridade número 1 seria construir a ampliação da ET para produzir exatamente esse efeito. Qualidade no tratamento de esgoto. São 41 milhões e meio de reais, né? Estamos investindo nesse momento. Vieram do governo federal 41 milhões e meio. Mas nós estamos, tem a contrapartida nós estamos aplicando hoje em contratos OGU, que é Orçamento Geral da União, gratuitamente, parcela do SEMAI e mais financiamento, quase 70 milhões nessa ampliação de interceptores e no 4º módulo da ET. Tá certo. Bom, é muito assunto aqui, o senhor já fica convidado para um próximo programa, vim falar das novidades. Otton, quer falar alguma coisa para a gente terminar? Nossa, eu gostaria de estar agradecendo aí o espaço, né, para que podemos estar dando essa elucidação, algumas explicações e explicando como as atividades, né, que a Prefeitura, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, com o SEMAI, todos os nossos parceiros, estamos trabalhando muito para melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente da nossa cidade. Né? Tá certo. Otton Arruda, engenheiro da Secretaria de Meio Ambiente, Nicanor Batista Júnior, superintendente do SEMAI, obrigado pela participação, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Um grande abraço e até a próxima.